Você sabia que a Bahia chegou muito perto de virar uma república islâmica no Brasil? Isso é verdade. Isso aconteceu em 1835, quando ocorreu a Revolta dos Malês, que é do que nós vamos falar agora nesse vídeo. Chegou a vez de ouvir as Marias, Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões do Acreala, dos seus heróis de barracões, dos Brasis, se faz o país, Irecina, Vilói, Bom, a Revolta dos Malês é uma revolta muito importante no contexto, em vários contextos, por assim dizer, da história do Brasil. No contexto de escravidão, obviamente, ela é provavelmente a maior revolta de escravizados que ocorreu aqui no Brasil, durante todo o período da escravidão. É, Ela está situada durante o que a gente chama de período regencial, né, em 1835, que é aquele período que o Brasil ficou sem imperador, né? O Dom Pedro I tinha abdicado do trono e retornado para Portugal para assumir o trono português. O herdeiro do trono ainda não tinha idade suficiente para se tornar imperador, então foi um período que o Brasil foi governado por regentes, um período muito conturbado, e a Revolta dos Malês ela está localizada justamente nesse período. O período regencial vai de 1831 a 1840, a Revolta dos Malês acontece em 1835. E aí ela entra para a história como uma das revoltas do período regencial. Mas embora ela é uma das revoltas do período regencial, ela não pode ser comparada em hipótese alguma com todas as outras revoltas que aconteceram nesse período. Por que eu digo isso? Todas as outras revoltas têm questões particulares ligadas à questão econômica, em algumas delas são revoltas da elite, como é o caso da revolta do Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Outras, mesmo sendo populares, elas têm outros motivos mais específicos, geralmente ligados a problemas econômicos, como é a questão da balaiada no Maranhão, por exemplo. E a revolta dos Malês ela é única por dois motivos. Primeiro, que ela é a única revolta no Brasil nesse período que foi liderada e teve a participação totalmente de negros, escravizados e ou já alguns livres, mas a grande maioria de negros escravizados. E a segunda questão muito importante, que ela era uma revolta que teve cunho religioso, porque ela era uma revolta de escravizados de origem muçulmana. Ah, mas não teve escravizados de outras religiões que participaram? Teve, mas a minoria muito pequena, a grande maioria eram escravizados que seguiam a religião islâmica, muçulmana, e isso conferia um caráter muito especial e muito único para a Revolta dos Malês. Bom, e essa revolta, por que ela é chamada de Revolta dos Malês? Isso é uma questão que muitas vezes as pessoas erram e não entendem o que isso significa. Malês não era uma etnia de africanos. Malês, na verdade, o termo Imalê era o termo utilizado na África entre os africanos de etnia Yorubá para denominar os africanos islamizados, ou seja, as regiões da África que tinham sido convertidas ao islamismo. Então os Yorubás chamavam os africanos islamizados de Imalês. Por isso a revolta ganha esse nome, né? No Brasil, o Imalê se tornou Malê, e por isso a revolta se ganha o nome de Revolta dos Malês. Na verdade, a maior parte dos revoltosos, dos participantes da Revolta dos Malês, eram escravizados de origem Haussá e Nagô. Nagô e Yorubá, né? Que eram africanos que vinham ali da região da Nigéria, onde hoje é a Nigéria, e do Golfo de Benin. E todos eles, basicamente todos eles, eram de fato islamizados, eram imalês, tinham sido convertido à religião islâmica. E aí é uma questão muito importante dentro desse cenário. Por quê? O fato deles serem islâmicos conferia um caráter muito diferente. No Brasil, especialmente na Bahia, onde se concentrava a maior parte dos escravizados de origem islâmica que vieram para o Brasil, eles não, os escravos islâmicos, né? Eles não se misturavam muito com os outros escravos que vinham de etnias que seguiam outras religiões. Havia, de fato, uma certa separação. Os escravos islâmicos, eles tinham uma característica muito importante por serem alfabetizados,
em árabe, né, o que era comum, né, para todo o islâmico, né, saber ler e escrever para poder ler o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Então eles eram alfabetizados. Isso conferia para eles duas questões importantes. Uma que é um certo status frente à sociedade branca, porque eram escravos mais letrados, que dominavam algumas técnicas que outros não, que conheciam um pouco mais de ciência, por exemplo. E além disso, entre eles, o fato de serem alfabetizados fazia com que fosse mais fácil a comunicação, especialmente porque eles comunicavam em árabe, e isso impedia, mesmo quando os seus bilhetes ou cartas eram interceptados, muitas vezes impedia que a polícia, né, ou os senhores de escravos conseguissem entender o que é que eles estavam conversando. Então, o fato de serem islâmicos e o fato de serem alfabetizados tornava eles um grupo de escravizados bastante diferente de outros grupos, até no sentido dessa união que eles tinham por serem islâmicos. E essa revolta, ela poderia ter proporções estratosféricas, por assim dizer, porque é interessante a gente ver qual era o contexto, especialmente populacional e demográfico da Bahia no século XIX, ali na década de 1830. Salvador, né? Salvador tinha cerca de 60 mil habitantes na época. Desses 60 mil, pelo menos 25 mil eram, eram escravizados, estavam escravos, enfim. E além disso, 73% da população total de Salvador eram negros, né? Entre escravizados e negros já libertos, né? Já nesse século XIX, especialmente em Salvador, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, tinha um número muito grande de ex-escravizados, né? Escravizados já libertos, que conseguiram comprar sua alforria, ou enfim. Muitos escravos, aqueles chamados escravos de ganho, né? Que aqueles trabalhavam na cidade. Então a cidade de Salvador, as ruas de Salvador, basicamente eram ocupadas por negros. Eram a grande maioria. Tanto é que a Bahia ainda tem essa característica demográfica até os dias de hoje, né? De uma grande maioria da população ser negra. E dentro dos ideais da Revolta dos Malês, que tem uma questão muito curiosa e muito interessante, que é o que eu citei no começo do vídeo. O grande objetivo dos revoltosos era, se eles conseguissem a vitória, né, que a revolta deles fosse bem sucedida, eles iriam implantar uma república islâmica na Bahia. Então essa era de fato esse era de fato a intenção dos revoltosos. Bom, e era uma revolta muito grande, até os números, né, apontam, né, para a grandeza da revolta que era planejada. Cerca de 600 escravizados estavam envolvidos no planejamento, ou ao menos participariam da insurreição, né, do Levante. Mas o que aconteceu? Eles foram delatados. Segundo contam, né, na época, né, o levantamento dos historiadores, quem delatou eles foi uma também negra, né, chamada Guilhermina de Souza. Ela era escrava, mas ela era casada com um negro livre, liberto já, e ela supostamente, né, nem tenho certeza se isso de fato é verdade, mas ela supostamente trocou a informação pela sua liberdade. O fato é que eram 600, mais ou menos 600 escravizados que estavam envolvidos, e eles tinham planejado a revolta para amanhã do dia 25 de janeiro de 1835. Dia 25 de janeiro de 1835 era um domingo de manhã. E era domingo de manhã, toda a população branca de Salvador ia para a missa, né? E ali naquele dia especial teriam festejos católicos e tal. Então eles planejaram para um dia onde toda a população branca estaria reunida na igreja, o que lhes permitiria ter maior circulação para a cidade, inclusive com menos controle da polícia e tudo mais. O fato é que, ao ser delatados, na madrugada do dia 24, quando descobriram que a polícia já sabia dos planos, eles tentaram antecipar os planos para a madrugada, ao invés de esperar amanhã. Só que quando eles saem para as ruas de Salvador, então uma parte ali dentro dos planos, cada parte dos envolvidos iria para um ponto estratégico, né? O momento final seria a tomada da sede do governo
da província da Bahia, né, em Salvador, e assassinar o presidente da província, para que eles pudessem tomar o poder. Mas quando eles saem para as ruas já estavam tomadas por policiais, e ali começa de fato uma grande batalha campal entre os escravizados revoltosos e a polícia da Bahia. Bom, obviamente, né, que com o plano delatado, né, mesmo com a tentativa de antecipação, a polícia já estava muito bem preparada, esperando a para prender os revoltosos, e depois de uma longa batalha, né, a polícia de Salvador foi reforçada, inclusive por homens mandados por fazendeiros do Recôncavo Baiano, que também mandaram homens para Salvador para ajudar a polícia, né? E ali começa a revolta, e depois muitos deles dos escravizados conseguem fugir do cerco policial em Salvador, e eles vão se direcionar ao Recôncavo. As batalhas, né, as fugas, né, ainda prosseguem por alguns dias no Recôncavo Baiano, até que muitos desses escravizados, aqueles que não são mortos, acabam presos. No total, vão ser 80 presos. E a princípio, todos os 80 presos vão ser condenados à pena de morte. Mas aí, com o tempo, o governo brasileiro foi aos poucos mudando a pena de alguns. Muitos foram condenados ao açoite, em praça pública, né, que era a grande punição dos escravizados na época. Outros foram condenados a deportação para outras províncias do Brasil, né? Então, a grande ideia era espalhar esses escravizados de origem muçulmana pelo Brasil, tirá-los, né, da Bahia, onde eles eram concentrados. Então, muitos são espalhados pelo Brasil. Outros, inclusive, são deportados para a África, né, para a região do Benin. A região do Benin, ela vai receber muitos desses expulsos do Brasil, tanto que existe no Benin uma cidade, no litoral do Benin, que tem relações muito próximas com o Brasil, porque ela foi formada por uma série de ex-escravos que foram expulsos da Bahia, na Revolta dos Maleses, e se estabeleceram no Benin. E essa revolta tinha dois líderes principais, né? Tinha um grupo de líderes, mas dois principais. Um que era o líder político, que era um cara chamado Pacífico Licutã, e o outro que era o líder religioso, né? Por ser uma revolta que tinha esse caráter religioso, ela tinha que ter um líder religioso, que era o Maulama. Maulama é um título dentro da religião muçulmana. Maulama Aruna. O que acontece? 80 são condenados à morte, como eu disse, uns foram expulsos do Brasil, outros foram para outras províncias, outros foram açoitados, e apenas 4 foram de fato executados. O Maulama Aruna foi um deles. O Pacífico Licutã, a ideia do governo da Bahia na época foi dar para ele a punição mais exemplar. O que seria essa punição exemplar? Ele foi condenado a 1.200 chibatadas. O que era um absurdo. Basicamente, nenhum outro escravizado no Brasil tinha sido condenado a tantas chibatadas. 1.200 chibatadas. É claro que não eram 1.200 chibatadas todas em sequência, porque nenhum ser humano aguentaria receber 1.200 chibatadas e permanecer vivo. Era em vários dias, né, ao longo de vários dias, o que na verdade só prolongava o suplício. Mas não existem registros de fato se o Pacífico Licutã sobreviveu ou não às 1.200 chibatadas. O fato sobre a Revolta dos Maleses, que é muito importante, é que ela acendeu no Brasil o que os historiadores chamam de o medo da haitianização do Brasil. Por quê? Mais ou menos 30 anos antes da Revolta dos Maleses, tinha havido a Revolução Haitiana, a independência do Haiti, que foi liderada por escravos. Foi uma grande revolta de escravizados do Haiti, que acabou culminando com a expulsão dos brancos e com a independência do Haiti. Isso gerou um grande medo em outros países escravocratas da América, como é o caso do Brasil, que era o maior país escravocrata da América. Então, as revoltas escravos era algo que sempre pairavam com medo na cabeça desde a colônia e depois no Império. Mas essa proporção que tomou a revolta dos malês, com a quantidade de pessoas envolvidas e com o nível de planejamento que eles tinham conseguido fazer, acendeu de fato esse medo dessa haitianização. Então, a partir dali,
a vigilância sobre os escravizados aumentou bastante. Muitas fazendas onde havia um número muito grande de escravizados da mesma etnia acabaram abrindo, vendendo uns e cada vez mais separando para impedir que eles se organizassem novamente. Enfim, essa revolta dos malês, ela é importantíssima, e até porque ela está ali bem num processo onde começa a se acender a ideia de abolicionismo no Brasil. Então, de certa forma, também ela é o grande estopim para as discussões abolicionistas, né, que vão depois ocupar, né, metade do século XIX até que 1888 a abolição de fato vai acontecer. Mas, enfim, é uma revolta, por mais que eles não tenham alcançado o objetivo deles, e a gente nem sabe o que aconteceria se de fato eles alcançassem o objetivo, tivessem tomado poder. Eu, que sou neto de baiano, talvez não estaria aqui hoje, ou estaria lá na Bahia até hoje. Enfim, o importante é que é uma revolta que vale a pena a gente conhecer, porque é mais uma parte da história preta brasileira que nem sempre é contada. Beleza, galera? Valeu, até mais.